Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Maciel e hoje participo do projeto da BD Pro falando de processo 365. E nessa minha primeira participação abordaremos as hipóteses de intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Trata-se de um tema que sofreu algumas mudanças interessantes, a começar por duas hipóteses que antes eram previstas no CPC de 73 e que deixaram de existir enquanto intervenção de terceiro. A primeira delas é a oposição. A oposição, na verdade, nunca foi uma intervenção de terceiros, porque ela era e ainda é uma ação autônoma. O terceiro, ele pretende obter para si o objeto de outro processo. Consequentemente, forma-se um litisconsórcio passivo necessário. E nesse litisconsórcio passivo necessário, no qual figuram como réus as partes da ação originária, estabelece-se um procedimento especial. Então essa é a primeira mudança. A oposição, embora com regras muito parecidas, passa a ser disciplinada enquanto procedimento especial. Outra mudança está relacionada à nomeação-autoria. Aquela hipótese que havia no CPC revogado de correção do polo passivo da demanda. Era demandado, por exemplo, o detentor ou o possuidor direto, quando na verdade deveria ser réu o possuidor indireto ou o proprietário. Nessas situações agora, nós passamos a ter um incidente genérico de de correção do polo passivo da demanda. Em qualquer situação, quando o réu, ao ser citado, opuser a sua ilegitimidade passiva, ele deverá indicar quem é aquele legítimo para figurar no polo passivo da demanda. E aí o autor, uma vez concordando, promoverá a substituição do polo e a ação prosseguirá em relação ao novo réu, aquele que antes era chamado de nomeado. Caso o autor não concorde, insiste em que a ação prossiga em relação ao réu originário e vai arcar eventualmente com as consequências em caso de sucumbência. É interessante que vejam que a partir do momento em que há substituição, há a extinção do processo em relação a esse primeiro réu. É por isso que o CPC prevê, inclusive, honorários advocatícios no percentual de 5% para este réu, esse primeiro réu que, de boa fé, indicou ao juízo quem deveria ser o sujeito passivo da demanda. Então, esses dois procedimentos, essas duas hipóteses de intervenção de terceiros, no CPC anterior, deixaram de ser tratadas como tal. Com relação à denunciação da lide, nós tivemos algumas mudanças interessantes também. Primeiro, nós tínhamos três hipóteses, passamos a ter só duas. Quando, por exemplo, antes o CPC se referia à hipótese de o possuidor direto ser demandado e ele puder, em ação de regresso, demandar o possuidor indireto ou proprietário, esta hipótese passou a ser contemplada no inciso genérico, ou seja, sempre que houver a possibilidade de direito de regresso, sempre que houver essa figura do direito de regresso, caberá a denunciação da lide. Assim como a outra hipótese, que é a hipótese de evicção, hipótese esta que vem desde o Código Civil. Então nós passamos a ter essas duas hipóteses genéricas. A primeira, a evicção, do inciso 1º, e a segunda, a hipótese de direito de regresso. Tudo isso lá nos termos do artigo 125 do novo Código de Processo Civil. Outras duas mudanças interessantes. A primeira é que se acaba com a denunciação per salto. Numa eventual cadeia dominial, havia no CPC anterior a possibilidade de se denunciar a lide alguém que na cadeia ultrapassasse aquele imediatamente colocado. Digamos que o imóvel tenha sido adquirido, A vendeu para B, que vendeu para C, e C sofreu evicção. Então C poderia eventualmente denunciar a lide diretamente A, agora não. Ele necessariamente deverá denunciar B. E B, por sua vez, poderá fazer uma denunciação sucessiva, mas o Código limita a denunciação sucessiva em apenas uma única cadeia. Ou seja, é possível, é necessário, aliás, que só seja denunciado aquele imediatamente colocado na cadeia dominial e, ao mesmo tempo, este denunciado só poderá promover mais uma denunciação da lide. São mudanças interessantes com relação à denunciação da lide.
Em relação à assistência, há uma mudança muito sutil, mas que traz um benefício muito grande para o entendimento do Instituto, né? O código, diferentemente do código anterior, diferencia a assistência simples da assistência litisconssorcial. Ou seja, o simples interesse jurídico na demanda, que justifica a assistência simples, daquele interesse de quem deveria ter sido parte no processo, que seria a assistência litisconssorcial. Apenas uma mudança mais consagrando a distinção que já existia na doutrina e na jurisprudência. Nós temos também novos institutos. O primeiro deles, embora não seja propriamente dita uma intervenção de terceiros, mas é o incidente de desconstituição da personalidade jurídica. Nós tínhamos algumas divergências, alguns questionamentos que eram feitos a respeito de como era possível aplicar esse instituto do direito civil, e o Código resolve da seguinte forma: a necessidade de criação de um incidente que pode acontecer desde a inicial, que aí não seria bem um incidente, mas desde a propositura da ação, se pediria que o sócio ou a empresa, porque também se prevê expressamente a desconstituição inversa, ou seja, o patrimônio do sócio ser atingido por uma dívida da empresa. Então é possível, desde a inicial, se requerer a desconstituição ou durante o processo. Mas é interessante que, tanto num caso quanto no outro, o Código privilegia e consagra o que já era exigido, de certa forma, pela doutrina, em alguns precedentes da nossa jurisprudência, a necessidade de contraditório. O magistrado não poderá, em hipótese alguma, decidir pela desconstituição sem antes abrir o contraditório. Ou seja, a primeira consequência do requerimento da desconstituição é a suspensão do processo. Suspende-se o processo, instaura-se o incidente, se possibilita que a parte, o sócio ou a empresa, demonstre ao juiz a desnecessidade, a não verificação dos requisitos presentes na lei, a depender do caso, se aqueles requisitos presentes no Código Civil, que são mais restritos, ou aqueles do Código de Defesa do Consumidor, que são mais amplos, há diferenças também na desconstituição trabalhista, na desconstituição tributária. Então, caberá a prova do contrário da necessidade da desconstituição. Ato contínuo, o juiz decide, e aí o processo passa a seguir com relação à nova parte no processo. Vejam que a desconstituição pode ocorrer tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. O Código prevê expressamente que a qualquer momento pode haver a desconstituição da personalidade jurídica. E por fim, uma novidade que não é bem novidade, mas entra muito na linha da necessidade de atualização do novo CPC à luz da nova ordem jurídica que já existia há muito tempo no Brasil, tanto a ordem constitucional quanto o próprio sistema processual como um todo, a figura do amicus curiae. Ora, desde 88, desde o surgimento das ações de controle concentrado, da forma como a Constituição prevê, especialmente diante da Lei 9868/99 e a 9882 também, de 99, que regulamentam a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós temos a figura do amicus curiae, a forma de participação da sociedade nesses processos objetivos, ou seja, quando há necessidade de abertura da jurisdição constitucional, da justiça constitucional, existe a possibilidade de a sociedade participar, a sociedade organizada participar, através de associações, entidades de classe, ou até mesmo, em alguns casos, pessoas naturais podem contribuir para a formação do conhecimento, para a própria cognição judicial, que resultará no julgamento dessas ações que possuem uma amplitude social, econômica, política diferenciada. Então, o novo Código prevê que, a depender do objeto da demanda ou da repercussão social, é possível a admissão do amicus curiae. O amicus curiae, ele tem poderes que deverão ser limitados pelo magistrado, pelo órgão do judiciário, nesse despacho que o admitir, e ele tem uma atuação restrita, mas muito próximo do que já existia de regramento a respeito da matéria. O amicus curiae só pode recorrer em duas ocasiões.
opondo embargos de declaração, e há uma previsão interessante, é que quando houver a decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, o amicus curiae tem legitimidade recursal. Percebam como é importante a participação do amicus curiae dentro dessa nova ótica do novo Código de Processo Civil. Então era isso, são mudanças pontuais na intervenção de terceiros, mas que valeriam a pena ser ressaltadas. Agradeço a vocês a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.